E aí pessoal, eu sou o Clérison. E eu sou Kátia. E hoje a gente vai falar sobre Estrutura atômica. e com o objetivo de entender átomo, substância química e elemento químico. E saber qual é a diferença entre eles. Começar a aula, eu queria indicar para vocês esse aplicativo aqui que vocês baixassem, que é a Tabela Periódica 2020. Tanto pode nos auxiliar agora no nosso estudo, quanto mais para frente na nossa jornada pela química, né? Tem tanto para Android quanto para iOS, que é iPhone, e você encontra na loja de aplicativos. Só pesquisar lá. Tá aqui, a interface dele é essa. É igual uma tabela periódica normal e etc. A jogada que ele tem aqui é o seguinte, é que, por exemplo, eu vou clicar aqui no lítio, né? E ele vai mostrar informações e uma foto daquele elemento. Vai mostrar as suas características, a quantidade de elétrons, de prótons, de nêutrons, bem explicadinho. E a camada de elétrons que tem. Um resuminho sobre o elemento e suas propriedades, como peso atômico, densidade, ponto de fusão, ponto de ebulição e etc. Para quem quiser se aprofundar mais sobre o assunto, aqui tem uma ferramenta bem rica em informações. E essa aqui que eu recomendo para vocês. E para quem não quiser baixar, eu vou mostrar uma tabela online para vocês. Bora lá. Na barra do Google, todamatéria.com.br/tabela periódica, aí vai aparecer para vocês. É um recurso bem didático também, tem várias informações que a gente pode retirar com facilidade aqui. E aqui a diferença é que lá naquele aplicativo tem mais informações. Já nesse aqui tem só de a mais da tabela periódica, só a configuração eletrônica, mas faz a mesma função da outra, tá certo? Então, bora para a aula. Bom, vamos falar sobre estrutura atômica, com o objetivo de saber o que é átomo, elemento e substância química, certo? Mas para a gente poder entender isso aí, a gente tem que pegar do início. E o início de tudo para a gente é o átomo. O átomo ele pode ser dividido em duas partes, o núcleo e a eletrosfera. Dentro do núcleo, ele pode ter mais duas subdivisões, que são os prótons e os nêutrons. Os prótons ele tem carga positiva, e os nêutrons, ele é neutro, como o nome já diz, não é verdade? Na eletrosfera, está concentrado os elétrons que ficam passeando. Vamos tentar imaginar o átomo, né? Eu vou colocar aí na edição para vocês. O átomo, ele no seu núcleo é concentrado os prótons e os nêutrons, como eu falei, um emaranhado de partículas. E em volta dele, tem a eletrosfera que está passeando lá. Os elétrons estão lá passeando. Bem bonitinho e tal. E para isso a gente tem que saber representar ele, na verdade. Aqui temos a representação oficial, onde temos a massa atômica e o número atômico. O número atômico é a mesma quantidade de prótons que tem, certo? E a massa atômica é o número de massa completa ali que seja significativo para a gente. Ou seja, o peso dos prótons mais o dos nêutrons. Mas professor, os nêutrons não têm carga. Eu falei que não tem carga, mas ele tem peso, que é significativo para a gente, né? E como eu vou determinar a massa? Eu determino a massa da seguinte forma. Como eu falei, quando a gente pensar em massa, é a quantidade de prótons mais de elétron, ou seja, P mais N de nêutrons. Que também, como eu falei, o número atômico é a quantidade de prótons, que também a gente pode ter essa seguinte forma, a gente pode se encontrar assim também, o A igual a Z mais N. É a mesma coisa que eu falar. Aqui a gente tem a relação dos prótons e dos elétrons.
a mesma quantidade de prótons que eu tiver vai ser a mesma de elétrons. Ou seja, se eu fizer a seguinte forma, se eu disser que um átomo tem 20 prótons, ele vai ter 20 elétrons. E se a gente fizer a relação de 20 dos prótons, que é carga positiva, e os elétrons, que é carga negativa, se a gente for somar, vai se zerar. Ou seja, eu posso falar que o átomo ele é neutro. Isso aí é redundante. Fechou? Então vamos lá, continuando, né? Bom, aqui temos a representação oficial, como eu falei, né? Mas na tabela periódica, quando a gente vai pegar alguns exercícios e outras coisas, quando a gente vai estudar também, né? Na tabela periódica é tudo bagunçado lá. O número atômico pode vir em cima, pode vir embaixo, a massa atômica pode vir embaixo, na esquerda, na direita ou em cima. Vai de tabela para tabela. Na representação não segue isso. Isso aqui é oficial, como eu já falei, né? Então, a gente tem que ter cuidado quando for na representação da tabela, certo? E como eu vou identificar isso? Você sabe diferenciar um número de outro na tabela? Bem, vamos lá, né? Vamos lá, tentar entender. Bom, o número atômico, você pode pegar essa dica, o número atômico, ele é o menor número e também é o que vem em sequência. Por exemplo, 1, 2, 3, 4, certo? Ou 11, 12, como temos o exemplo aqui. Aí na representação, aqui que a gente tem com a massa atômica em cima e número atômico embaixo. Aqui no sólido, temos o número atômico embaixo, que é 11, esse número aqui, e a massa atômica. E a massa atômica, para a gente poder identificar, a gente tem que ver. Pode ser que seja o maior número, e quando ele é quebrado. Por exemplo, 23,6, 24,30. É um número quebrado, não é um número inteiro. Ou seja, o número atômico que vai ficar em cima, aqui vai ser o 23, certo? E ele também pode vir nessas representações, pode vir em cima sempre, mas na esquerda ou na direita. Vamos pegar um exemplo para a gente tentar entender melhor, né? Pronto. A massa atômica desse cara aqui. A massa atômica está aqui em cima, né, na representação. Aqui é representado pelo 23, né? Então, a massa atômica, 23. Se eu tenho o número de prótons, é o mesmo que dizer que é o número atômico, então aqui o número atômico é 11. Que é a mesma coisa que eu falar que é a quantidade de prótons. 11. E se, como eu falei, aqui o número de prótons é 11, vai ser a mesma quantidade para os elétrons. Por quê? Porque, como eu já falei, os prótons é a mesma quantidade dos elétrons. Que vai ser 11, certo? E assim a gente vai continuando a explicar. Continuando, agora vamos falar sobre a relação da representação dos elementos químicos. Aqui eu peguei 3 exemplos. Vamos para o primeiro. O primeiro é quando o elemento tem o número atômico igual, mas suas massas atômicas são diferentes. Este elemento é chamado de quê? De isótopos. O iso, que é de igual, e o P, que é o quê? Que é o seu número de prótons, que é igual, ó, aqui, o número atômico, que é o número de prótons. Então ele é um isótopo porque ele tem um número de próton igual. Vamos para o nosso segundo elemento. Peguei o elemento X e Y, que um tem a massa 20 e número atômico 8, e o X e o Y, que temos a massa atômica de 20 e o seu número atômico de 12, que se chamam o quê? Isóbaros. Isóbaros porque o iso, como eu já expliquei antes, vem do igual, e a isóbaros, que é a letra A, que está destacado aqui, que significa o quê? O número de massa atômica.
Então, isóbaros quer dizer o quê? Que é o número de massa atômica igual mais o número mais o número atômico diferentes, como vocês viram, que é 12, tem um que é 8, tem um que é 12. E vamos para o nosso terceiro e último. Peguei o elemento A, que contém massa atômica de 12, número atômico de 7. Nosso elemento B, número de massa de 20 e número atômico 15, que a gente chama de quê? Isótons. Iso, como já falei antes, vem do igual. Mas a pergunta que surge, mas os isótons são o quê? É quando é o mesmo elemento que possui tanto massa quanto número atômico diferentes, mas o seu número de nêutrons é que são igual. Aqui, ó, os isótons, que é o número de nêutrons igual. Mas como a gente descobre esse número? É simples. Temos uma formulazinha que vai ser A igual a Z mais N. Que vamos jogar o N para cá e vai ficar A menos Z. Que no caso desse aqui. 12 menos 7. Que vai dar 5. Isso aqui é o número de nêutrons. Vamos para o segundo. Vamos pegar mesma fórmula. N igual a menos Z. Que vai dar N igual a 20, massa atômica, e 15, número atômico, que vai dar 5. Percebe-se que é igual, ó, 5 e 5. Então, os isótons são quando o número de nêutrons são iguais. Elemento químico e átomo são a mesma coisa. A diferença é que o elemento químico ele está em proporção maior do que o átomo. Vamos aqui. Peguei dois átomos, ou dois elementos mesmo, e formei o CO, que está na proporção de 1 para 1. Dois elementos com a proporção de 1 para 1. E também o CO2, com uma proporção de 1 para 2. Aqui, peguei o mercúrio, que é um metal líquido. Peguei aqui 50 gramas dele e fui tirando gota por gota. Uma gota, aqui tirei mais uma, aqui. E separei até ficar só um átomo de mercúrio. Eles são a mesma. Não são iguais pelas suas quantidades, porque aqui temos 50 gramas e aqui só temos um átomo de mercúrio. Mas o elemento e o átomo são a mesma coisa. O que diferem são suas quantidades. Aqui eu peguei a minha maior quantidade e aqui o mercúrio está em sua menor quantidade, a quantidade indivisível, que é o átomo. Mas eles possuem as mesmas características, as mesmas propriedades físicas e químicas, o ponto de fusão, o ponto de ebulição, densidade, solubilidade e a mesma configuração eletrônica. O elemento químico, ele forma substância química, mas para formar substância química, ele tem que ficar com a proporção constante, uma proporção fixa. Porque se ele forma uma proporção aleatória, ele vai formar outras substâncias que não é para ser formada, que não é aquela que a gente está planejando para ser formada. E com a adição ou diminuição de um átomo, pode mudar a estrutura da substância toda. Pode mudar, pode ficar totalmente diferente daquela que estava sendo planejada. Bom, pessoal, aqui eu vou deixar uns exercícios para vocês, exercício de fixação para vocês fixar na mente de vocês o conteúdo que a gente passou, certo?
É um exercício simples, bem light, show de bola. É sobre determinar os prótons, os elétrons, os nêutrons e sobre os isótomos, isóbaros e isótonos, certo? Bem simples. Aí vai ficar aí para o método de avaliação da gente, certo? Então é isso. Bom, pessoal, chegamos ao fim da nossa aula. Espero que vocês tenham entendido. E resumindo tudo que a gente fez, a gente tratou da estrutura atômica, do que o átomo é composto, e a gente tratou também da diferença do átomo, elemento químico e substância química. Espero que tenham entendido. Então é isso. Tchau. Tchau.